É o seu Vida e Saúde na tela a partir de agora. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vem pra cá que hoje nosso programa promete. Eu estou aqui com os nossos participantes desse programa e você também está convidado a participar. Vamos falar sobre o uso de telas para crianças. Dr. César Vasconcelos aqui com a gente novamente. Prazer te encontrar, doutor. E também a doutora Natália Biagi, que é psiquiatra. Bem-vinda ao Vida e Saúde. Tudo bem, doutora? Tudo bem, obrigada pelo convite. Sinta-se em casa. Nossa casa é da Natália hoje também, né, doutor César? Sim. E você aí de casa precisa ficar ligado. Nós teremos aqui uma conversa muito interessante, profunda. Teremos interações, teremos dinâmicas, tudo para contar para você sobre o impacto do uso de telas para as nossas crianças e adolescentes. E olha, eu sempre começo o programa Vida e Saúde falando que é o seu momento de parar e pensar em saúde. E esse assunto de hoje não está acontecendo aqui na sua tela por acaso. Deus tem um plano muito especial para você, para sua família. Então, eu começo esse programa, nós oramos aqui por você, mas nós começamos esse programa também buscando, na Bíblia, inspiração. Hoje eu trago para você um texto da meditação Teen de 2023. O texto de hoje, de quarta-feira, 12 de julho, está lá em Tito 2,11, diz assim, olha, porque a graça de Deus se manifestou trazendo salvação a todos. Fica com esse verso aí na sua mente. Deus, por sua graça, está trazendo salvação para sua família. Eu não sei o que está acontecendo aí, mas Deus sabe. E Ele quer abraçar você e quer caminhar junto com você o tempo inteiro, levando salvação. Desse jeito a gente começa o Vida e Saúde. Doutora Natália, doutor César estão aqui, olha, prontíssimos para ajudar a gente nessa jornada, para guiar os nossos filhos da melhor maneira possível. Isso acontece logo depois do intervalo. Não sai daí não. Estamos de volta com o nosso Vida e Saúde todo especial hoje, falando sobre o uso de tela para as crianças. Doutor César é o nosso psiquiatra anfitrião hoje. Estamos recebendo a doutora Natália, que é psiquiatra infantil. É uma especialidade difícil de ser encontrada, né, doutor César? Isso é raridade. Eu falei com ela, né? É difícil encontrar um psiquiatra que fez essa especialização em infância e adolescência, e aqui temos uma, né? E ela é por formação e também agora por experiência com a pequena Laura em casa, hein, doutora? É verdade. Doutora, falar de telas nesse momento da história realmente é um desafio. Porque a gente tem muitos benefícios e a gente também tem muitos riscos. Mas quando se fala de uma mente em desenvolvimento, um cérebro em desenvolvimento, doutor César, a gente precisa ter muito mais cuidado porque a gente não tem precedentes. Por isso a gente está falando sobre esse assunto aqui. E aí, você acha difícil falar sobre isso, doutora? Eu acho difícil, né? Na verdade, eu gosto de dizer para você que está aí em casa que a ideia não é a gente falar assim, olha, só vamos falar de coisas ruins. As telas trazem conteúdos muito bons, coisas muito boas também. Só que hoje é importante você que está em casa pensar que nós estamos falando do impacto da tela em cérebro e em desenvolvimento. Na infância e adolescência é um período que o cérebro está em desenvolvimento para então atingir a sua maturação da idade adulta. E aí que impacto que a tela tem neste cérebro, né? Que é diferente do nosso cérebro, por exemplo, nós aqui adultos. Então eu acho que é bastante desafiador, né? Porque envolve uma série de coisas, inclusive nós adultos que estamos em interação, o nosso uso. Então eu acho que a gente trabalha muito pelas telas, né, doutor César? A gente está muito imbricado hoje, né, com as telas. A gente estava até falando aqui em off, né, como é que era anos atrás o mundo sem xerox e como é que era anos atrás o mundo sem tela, sem celular, né? Então hoje a gente precisa do celular, do computador, do laptop para trabalhar. Então, um desafio, a gente vai falar sobre isso aqui no programa hoje, para você de casa, né? Um desafio que a gente tem para nós mesmos como adultos, né? Como a gente pode dosar esse uso de telas para a nossa própria saúde como adultos, né? E ajudar nossas crianças, eu no caso os netinhos, enfim, a administrar isso para não ter lesão cerebral.
Tá, ó, o Dr. César já levantou aqui um importante risco. Agora eu quero saber o seguinte, será que a tecnologia não é algo positivo para o desenvolvimento da criança? Ou será que as nossas crianças não são mais inteligentes por conta da tecnologia disponível, doutora? Teru, essa é uma boa pergunta. É uma boa pergunta, porque hoje em dia a gente olha as crianças pequenas, né, na maior facilidade, elas estão lá na tela, com o dedinho, parece... A gente fica admirado, né? Elas aprendem línguas, aprendem matemática com 2, 3 anos, elas aprendem alfabetização pelas telas, muitas vezes antes de chegar na escola. Era precoce, né? Então, a gente precisa realmente pensar sobre, será que a gente não está também só demonizando uma coisa que trouxe benefícios? Vamos trazer aqui alguns mitos e verdades nas telas aqui? Vamos. Porque eu acho que vocês podem ajudar a gente a responder essa pergunta. Olha, será essa uma geração diferente? Vou trazer aqui, não sei, doutor César, doutora Natália pode responder. É um mito ou verdade? É uma geração que realmente é privilegiada. A gente, para consultar, para fazer pesquisa na escola, na nossa época, né, doutor César, a gente ia na Barça, lembra? Eu também, tá? E aí? Será que essa não é uma geração diferente porque ela tem a tecnologia ao seu favor? Mito, ó. Eu acho que é uma geração diferente no sentido de que tem muitas facilidades. Acho que nesse sentido é uma geração diferente. Mas se nós pensarmos no sentido de como o cérebro funciona e as necessidades que uma criança e um adolescente tem para ter um bom desenvolvimento, aí a gente vê que as necessidades, elas não são diferentes como outras gerações. Tá. Né? A gente continua de precisando... estímulo cerebral, né? A gente continua vendo que os estímulos de excelente qualidade dificilmente estão numa tela. Nós estamos falando de crianças, né, gente? Adolescentes. Dificilmente estão na tela. Estão ao ar livre, né? Da mesma maneira como nossas gerações ali posteriores, né? Então, acho que desse ponto de vista das necessidades para um estímulo, eu acho que não é uma geração diferente nesse sentido, tá, gente? É diferente, como você falou, que tem muita tecnologia, Sim. mas se a gente pensar na necessidade básica do ser humano, como Abraham Maslow falou, né, de afeto, de presença, alimentação, higiene, segurança, é igual, né? São as mesmas necessidades. Vamos para a próxima aqui, minha gente, ó. Brincadeiras ao ar livre estimulam a criatividade. Essa doutora já deu uma dica aqui, ó. É verdade, isso. Realmente, brincar ao ar livre, por mais que as telas ofereçam tantas oportunidades, a natureza ainda consegue estimular a gente de maneira diferente, não é? Sem dúvida alguma, né? Nós temos os nossos sentidos. A gente pode ser estimulado por todos os sentidos da natureza, desde o equilíbrio, né, que é a propriocepção, a gente fala muito da tato, audição, né, dos sentidos clássicos, mas a gente tem outros sentidos, por exemplo, como a propriocepção, como o nosso sistema vestibular. Então, a natureza traz um nível de estímulo sensorial que uma tela nunca vai conseguir. Tá. Quando a gente está na tela, eu vou falar por mim, doutor César, eu fico numa espécie de hipnose. Sim. Assim, todo o meu foco, eu tenho hiperfoco em telas. E eu precisei fazer um detox de telas, doutor César. Existem pessoas com maior sensibilidade, né, doutora? Então, na natureza, eu não tenho esse hiperfoco, todo o meu corpo, toda a minha atenção focada num ponto apenas. Você vê que a natureza, Deus fez a natureza de maneira, claro, super combinada com a nossa fisiologia, com a maneira como o ser humano funciona. Existe alguma montanha grande assim, vermelha? Você já viu montanha vermelha? Não tem, é verde, tons de verde, o céu azulado. Então, tudo isso tem uma inteligência do grande criador do universo, né, para combinar com a nossa estrutura cerebral e nossa sensibilidade, né? Exatamente, para estimular o desenvolvimento de todas as partes do nosso cérebro, desde o contato com texturas diferentes, com cores diferentes, aquilo que o estímulo da luz do sol faz para a nossa visão, do vento, do ar, do vento, do ar, da percepção no espaço. Então, vejam, a natureza é um estímulo muito completo, não dá nem para a gente comparar com a tela, eu li né? um estudo científico que mostrava que as aulas, os alunos, viu o pessoal de casa aí, professoras, papai, as aulas ao ar livre, elas promovem melhor aprendizado
do que só dentro de sala de aula. Então, combinar as duas coisas é bem legal, né? Gente, mais ar livre aí então. Vamos para a próxima? Será que é mito ou verdade? O cérebro das crianças de hoje é mais desenvolvido. Doutora, agora eu quero saber de você, porque você tá mais mergulhada nessa área. As crianças são mais desenvolvidas no cérebro por causa das telas? Não, Mito! não. Isso é um grande mito, né, Teru? É um grande mito. Você de casa, é bom você saber disso, né? E é um mito que a gente teria muito tempo para falar sobre isso. Por que esse mito precisa estar tão vivo e tão presente na nossa cabeça? Né, no nosso imaginário, né? Porque se eu achar que a tecnologia, as telas deixam a minha filha muito inteligente, é lógico que eu vou consumir cada vez mais esse conteúdo, né? E vou oferecer para minha filha. E tem toda uma indústria do entretenimento, etc., muito, muito poderosa, espalhando esse tipo de informação. Mas a gente não tem nenhuma informação científica, até hoje, que prove que as crianças são mais inteligentes, ou mais criativas, ou mais ativas, ou aprendem mais rápido, ou de uma melhor maneira, quando estão em interação com as telas. Pelo contrário, a gente tem outras evidências, né? Por exemplo, de que o que a gente está lá jogando no videogame, o nosso cérebro não generaliza. A gente tem evidências, por exemplo, de que a interação mediada por tela, o nosso cérebro não responde com a mesma qualidade do que essa interação que nós estamos aqui presencialmente. Qualidade, você diz, de senso crítico? Sim, de senso crítico, avaliação, o estímulo não é o mesmo. De verdade e mentira. A percepção do outro mesmo, né? A percepção do outro não é a mesma de quando a gente está aqui, nós estamos aqui presencialmente, tete a tete. Então, o estímulo, inclusive, para o aprendizado é diferente, né? Para o aprendizado é completamente diferente. Coloca uma criança para aprender a falar, uma criança pequena de 1 ano, para aprender a falar por meio de uma tela e por meio de uma pessoa lá conversando com ela. E, doutor César, a gente viu isso na pandemia muito claro, né? Porque as crianças precisaram usar as telas para a escola. Sim. Crianças que ainda não estavam falando, precisaram aprender a falar, e muito por telas. E como houve um atraso. Foi um estresse muito grande. Eu me lembro, meu netinho aqui tendo aula, sabe? Você manter uma criança 4 horas na tela ali é uma loucura, né? Era um sofrimento para os professores e um sofrimento para os alunos, né? Foi necessário, mas a gente percebeu que... não foi uma coisa boa. E realmente é interessante pensar de que o cérebro humano e de uma criança não está preparado para estar lidando com tela, né? Ele não está, a fisiologia não é para isso aí, porque é muito estímulo, muito rápido, a criança não consegue absorver, né? Ele não está preparado. E uma coisa que eu gosto de falar para as pessoas é, vamos comparar o estímulo da tela versus o estímulo de adulto. Então, que nem aquela hora que eu estava dizendo sobre uma criança aprender a falar. Eu estou dizendo esse tópico porque a gente tem recebido na clínica com crianças, principalmente pós-pandemia, muito atraso de fala. Né? Então, eu estou tocando nesse assunto por conta disso. Você aí de casa, às vezes, tem uma criança pequena que ainda já deveria estar falando e ainda não está falando, então eu estou tocando nesse sentido. Por que é tão diferente o estímulo? Porque a tela está lá repetindo, a tela pode falar passarinho, esse é um jacaré, esse pode ir lá mostrar o jacaré e tudo mais, que você não tem um jacaré aí na sua casa para mostrar para sua criança. Mas a questão é que quando você ensina uma criança a falar, quando eu estou lá com a minha filha pequena, eu posso abaixar na altura dela, eu posso olhar para os olhos dela, eu posso falar, isso, ó, jacaré, olha aqui a boca da mamãe, né? Então a gente pode dar encorajamento, a gente pode checar o que a criança está dizendo. Estimular a criatividade, doutora. Posso usar um monte de coisa para ensinar minha filha a falar jacaré. A interação né? afetiva que é tão básica para um monte de coisa para o cérebro. A tela né? não tem isso. Então, quando eu falo do perigo, né, da tela para as crianças, é em relação ao que a criança está perdendo de qualidade de estímulo se fosse estimulada de uma outra maneira. Acho que essa que é a grande questão. Né? Aguenta aí que eu tenho mais mitos ou verdades aqui. Vamos para a próxima, ó. Essa é a geração dos nativos digitais. Essa é uma fala também muito comum. Não, as crianças já nasceram nesse meio, já está intrínseco ali. Ela já sabe, praticamente, com o estímulo de mamar, ela já nasce com o dedinho assim também. Verdade ou mito, doutora? Ó. As megas empresas querem enfiar pela goela dos pais adentro isso aí, né, Natália? Essa é verdade, né? Então, mito. É um Apesar mito. de viverem nesse... Eles vão precisar conviver com isso e vão usar, mas precisam aprender a usar.
Exatamente, aprender a ter domínio sobre isso e poder ter contato com isso quando o cérebro estiver preparado e maduro, né? Porque a questão do tempo também, que a gente vai falar mais pra frente, não é assim toda a idade pode usar deliberadamente, né? Então é uma geração que tem o contato extenso com a tecnologia, mas cabe a nós, adultos, mediarmos isso e limitarmos isso, né? É importante os pais entenderem em casa de que o amadurecimento cerebral termina, na verdade ele completa até certo ponto no início da idade adulta. Sim. Então, ao longo da infância e adolescência, o cérebro está em desenvolvimento ainda, né? Exatamente, essa que é a grande questão que faz com que seja tudo muito diferente para essa faixa etária. Vamos pro próximo? Tem mais um? Olha... A criança aprende mais pelo exemplo. Essa, eu vou falar por mim, ó. Tenho 3 lá em casa, doutora. Se eu falo uma coisa e faço outra, essa geração não tolera discrepância, não tolera... São muito afiadas nisso, né? São. São justiceiros. Incoerências, né? Isso, incoerências. Então, como é que a gente pode falar para a criança usar menos telas e você está trabalhando loucamente, é bom, está sendo útil para a sua pesquisa, está sendo útil para o seu crescimento, mas até aquilo que é bom, a gente precisa ter temperança, gente. Né? Eu acho que a gente pode, foi só para começar, foi só para aquecer essa discussão aqui. Você aí de casa deve estar parando para pensar e desesperado, talvez, meus filhos estão, enquanto eu estou trabalhando, meus filhos estão... jogando, assistindo séries, maratonando e jogando com gente do outro lado do mundo, eu queria pedir para você não se desesperar. Nós viemos aqui hoje para trazer assim um funcionamento. Por que, doutora Natália, que você diz aqui que a criança não está preparada para as telas? Por que todo aquele estímulo não é legal? Sendo que a gente são nativos digitais, meus filhos nasceram já sabendo, já com a internet na vida deles. Todas as nossas fotos não são mais impressas, são fotos virtuais pelas telas. As memórias são construídas por ali também, os vídeos. Por que um cérebro infantil não deveria ter acesso às telas? Você imagina que você tem um cérebro, nós temos aquisições, são os marcos de desenvolvimento que nós precisamos adquirir e nós temos uma janela para adquiri-las. E a questão é que quando nós passamos essa janela, dificilmente nós adquirimos essas competências. Por exemplo, linguagem, competências motoras, andar, né? Então, você imagina que uma criança numa tela, o que nós estamos estimulando? Sedentarismo. Eu preciso que uma criança se movimente para ela ter equilíbrio, para ela andar, né? Para ela ter ali os marcos. Então, quer dizer, isso já é muito complicado. Em relação à aprendizagem, você imagina que não tem aquilo que eu comentei aquela hora de ter um adulto, o aspecto afetivo e o aspecto da checagem, né, do estímulo. Outra questão, o estímulo, programas que são muito rápidos, a criança não assimila isso, né? Então, nós temos toda uma questão, e uma outra questão importante que eu quero colocar aqui para vocês, né, é que ninguém nasce, né, doutor César, você estava dizendo dos seus netinhos, 4 horas e tudo mais. Para a idade deles, eles ainda não têm uma capacidade de maturação cerebral para sustentarem um tempo de atenção tão longo assim. Ok. Né? Então, você pode perceber, né? E nós, agora uma reflexão paralela, nós adultos, nós estamos usando cada vez mais, quando você olha os intervalos de vídeos que tem comerciais, quanto tempo esses comerciais usam? Porque a gente está cada vez com menos concentração, né? Então, assim, as crianças, elas não têm esse tempo de concentração tão grande e aí nós estamos oferecendo estímulos que boicotam essa concentração, né? Então, eu teria outras coisas para te dizer, que a gente até vai perpassar melhor em outros blocos, mas eu acho que é por esses e outros motivos que o nosso cérebro, quando criança, não está pronto para lidar com esse estímulo, né? Então, ele está perdendo todo um estímulo de qualidade que ele precisaria. O que essa criança precisaria estar fazendo? Brincando ao ar livre, conversando com adultos, com coleguinhas, alguma atividade esportiva, uma atividade física, andando, dormindo, subindo em árvore, caindo, machucando, e a gente entendeu? vê que se a gente pensar em termos fisiológicos e como é que esse binômio corpo e mente funciona em criança, eu acho a coisa muito linda. Você vê, toda criança, ela dá pulinho, ela salta e anda de lado e tal. Ela precisa dessa energia, né? Então imagina você travar essa necessidade fisiológica normal do corpo e da mente com uma tela ali.
Então vai ser uma coisa complicada, né? Se ficar muito tempo na tela ali. Está paralisando aí o desenvolvimento necessário. Eu vou fazer uma pausa na nossa conversa aqui, porque talvez você esteja aí enfrentando dificuldades nessa área e esteja precisando de ajuda. A Novo Tempo tem alguns guias de estudos e hoje eu achei oportuno trazer aqui a revista Sentimentos, a Ciência do Existir, porque nós vamos, por mais perfeitos que tentemos ser com os nossos filhos na criação, nós enfrentamos dificuldades. As frustrações fazem parte, os problemas fazem parte da nossa vida e a gente precisa de ajuda para lidar. E aqui na Sentimentos você encontra apoio, compreensão dos problemas, dificuldades, ansiedade, depressão, traumas. Como é que nós lidamos com isso? Deus é capaz de nos ajudar. Liga para cá, pede o seu guia, é gratuito, vai chegar aí no seu endereço que você indicar, sem custo algum. 0 operadora 12 21 27 31 21, pelo WhatsApp também é possível pedir, 12 98244 44 49. Vai ser uma bênção aí para você. Bom, a gente pausa agora para o intervalo. Na volta, a gente vai conversar um pouquinho sobre o tempo recomendado de exposição por faixa etária. Assunto super importante. Se você tem filhos aí, adolescentes, pequenininhos, se você é vó, avô, é cuidador, fica com a gente porque a gente vai contar sobre danos que a exposição precoce e excessiva das telas podem causar. E ainda hoje, os doutores aqui presentes, Dr. César e doutora Natália, vão nos dar dicas de como lidar melhor com toda essa situação. A gente quer você se saindo bem, tá? Então não sai daí não que a gente volta já.